Como montar a sua reserva de emergência de uma vez por todas. Você já sabe quanto você deve ter na sua reserva de emergência? E onde e como juntar esse dinheiro de forma leve, sem pesar, sem restrições? Pois bem, então nesse vídeo eu vou compartilhar um plano super detalhado para te ajudar a montar a sua reserva de emergência de forma coerente à sua realidade. Eu vou te mostrar quanto você precisa economizar, as melhores estratégias para você juntar esse dinheiro de forma rápida e também os lugares mais seguros para você investir a sua própria reserva de emergência. Eu sou a Bia, trabalho no mercado financeiro e aqui no Pé de Meia eu falo sobre tudo que envolve dinheiro. E já indo pro que interessa, vamos começar pelo começo, né? O que é reserva de emergência? E aí, sendo muito sincera com vocês, eu já gravei esse vídeo essa semana. Mas na hora de editar, eu não me dei por satisfeita. Eu vi que eu poderia ter entregue muito mais, porque eu quero que esse vídeo aqui seja o melhor vídeo que esse YouTube já viu sobre reserva de emergência. E uma coisa que eu vejo pouca gente falando sobre reserva de emergência é um pequeno detalhe ali no conceito dela. Porque, veja bem, reserva de emergência é aquele dinheiro que a gente tem que ter reservado, guardado, para custear qualquer emergência e imprevisto que venha a acontecer na nossa vida, né? Então, por exemplo, se você for demitido, você tem um dinheiro ali para continuar vivendo. Se você passar por um problema de saúde, você vai ter dinheiro ali para continuar custeando a sua vida. Precisa fazer uma reforma de emergência em casa porque um cano estourou. Você vai ter dinheiro para lidar com essa reforma. Porque assim, é bem normal, né? Os problemas, eles vêm acompanhados de boleto. Então, a reserva de emergência é para justamente pagar esses boletos que vêm das emergências. Só que aí que tá, não é só isso. E é isso que muita pouca gente fala. Reserva de emergência, ela foi feita para te dar tranquilidade também. E tranquilidade não só quando surge um problema, mas no dia a dia. Quer ver um exemplo? Tá rolando a Olimpíada, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá rolando as Olimpíadas de Paris. E aí, vamos supor que você é muito fã de Olimpíada, adora acompanhar a Olimpíada e você gostaria muito de ir pra Paris assistir as Olimpíadas. Se você não tem uma reserva de emergência, seria muito mais complicado e até muito arriscado você pegar todo o dinheiro que você tem e ir pra Paris. Porque se acontecer alguma coisa até em Paris, ou então na sua volta de Paris, todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, vamos botar assim, foi comprometido com a viagem de Paris. Ao passo que, se você tem uma reserva de emergência ali guardada para emergências, você pode conquistar todos os seus objetivos sem noia. Porque se acontecer alguma coisa, você não vai carregar aquela culpa de que, putz, gastei todo o meu dinheiro indo para Paris. A sua reserva de emergência, ela vai servir de base para você conquistar outros objetivos, com segurança de que se acontecer alguma coisa no processo, você tem aquele dinheiro guardado. Então, a reserva de emergência, ela te dá segurança para ir além. E eu acho que essa é a melhor parte, você viver a sua vida, conquistar as suas coisas, comprar as coisas sem culpa de que tá gastando dinheiro, porque tudo bem, aquele dinheiro que você tá gastando com tal coisa foi feito para isso, já que você já tem a reserva de emergência para lidar com algum imprevisto. Então assim, não menosprezem a importância da reserva de emergência, é essa reserva que vai te dar tranquilidade, tanto na hora que aparecer um perrengue, um problema, um imprevisto, uma emergência, quanto também no dia a dia para você ir conquistando suas coisas, pagar as coisas sem culpa, porque se alguma coisa acontecer, você tá com a reserva ali garantida. Entendido isso, como você vai calcular a sua reserva de emergência? Reserva de emergência, ela varia de pessoa para pessoa. Isso porque cada pessoa tem uma realidade. O tamanho da minha reserva não vai ser igual à sua não vai ser igual do seu amiguinho, e por aí vai, porque cada um tem uma vida. E cada vida vai demandar um tamanho de reserva de emergência. Para você ter a sua reserva de emergência personalizada, você vai multiplicar o seu custo de vida pela quantidade de meses que você tá coberto. Custo de vida não é salário, não é quanto você ganha por mês. Custo de vida é quanto sai do seu bolso para você custear a sua vida, pagar gastos essenciais. Gastos que, se amanhã você for demitido, por exemplo, vão continuar ocorrendo. Aluguel, conta de luz, conta de internet, mercado, coisas que não importa o que está acontecendo na sua vida, vão ser gastos que vão continuar acontecendo e você precisa de dinheiro para pagá-los. Plano de saúde eu também considero um gasto essencial. Então, tudo que você precisa continuar pagando, mesmo que você esteja passando por um problema, vai entrar nessa conta de custo de vida. O que não é custo de vida? Todo mês eu gasto R$500 em roupa. Se acontecer alguma coisa, você pode muito bem parar de gastar esse dinheiro com roupa, então não precisa entrar na sua conta de custo de vida.
Ah, eu gasto todo mês R$ 1.000 de iFood. Será que na conta de custo de vida não entraria só mercado, compras essenciais de comida, porque, né, você não pode passar fome, obviamente? Então, é ser criterioso nesse ponto aí do cálculo de custo de vida. Agora, em relação aos meses cobertos pela sua reserva, também vai variar, porque cada um aqui tem um nível de estabilidade. Por exemplo, uma pessoa que é CLT, por mais que amanhã você possa ser demitido, né, ninguém tá livre disso, provavelmente tem uma vida mais estável do que um autônomo. Ao mesmo tempo que um funcionário público concursado tem muito mais estabilidade do que um CLT. Então, vocês entendem que existem nuances aí nesse cálculo de meses cobertos pela reserva? Cada um sabe onde seu calo aperta, cada um sabe qual é a estabilidade da sua vida. Mas existe uma sugestão, né, de que a sua reserva cubra de 6 a 12 meses do seu custo de vida, a variar pela estabilidade da sua fonte de renda. Quem é autônomo, eu sugiro aí que a reserva cubra 12 meses do seu custo de vida. Um CLT, eu sugiro aí entre 6 a 10 meses. Eu, por exemplo, tenho uma reserva que cobre 10 meses da minha vida. Mas também existe aí um outro personagem, né? Que é aquela pessoa que às vezes mora na casa dos pais e aí não paga contas dessa casa, os gastos são mais ali coisas do dia a dia, né? Essa pessoa pode ter uma reserva que equivale a 3 meses do custo de vida. Tem essa exceção. Então, entenda a sua vida para você chegar à conclusão desse número. Você sabendo o seu custo de vida e quantos meses você quer ter coberto pela sua reserva, você vai multiplicar um pelo outro e chegar no valor que você tem que ter investido para conseguir formar a sua reserva de emergência. Vamos supor que você chegou à conclusão que seu custo de vida equivale a R$ 3.000 e você é como eu, quer ter coberto aí 10 meses pela reserva. Então você vai multiplicar R$ 3.000 por 10, a sua reserva vai ter que ser no valor de R$ 30.000. E aí eu queria muito fazer uma pergunta para vocês, para entender se vocês são mais conservadores, querem uma reserva maior ou menor. Me deixem aqui nos comentários quantos meses vocês gostariam que a reserva de vocês cobrisse. Comentem aqui. Agora, você pode ter se assustado e visto que a sua reserva é um valor muito grande e aí tá se desesperando porque você nunca vai chegar nesse número, tá muito distante. E calma, eu quero ensinar pra vocês como vocês podem juntar esse dinheiro de forma leve, sem sufoco, sem muitas restrições. Pra juntar qualquer quantia, né, seja pra reserva ou não, é muito indicado que você faça um orçamento. O que é um orçamento, né? É você pegar basicamente quanto você ganha e distribuir pelos seus gastos. Na verdade, não só os seus gastos, mas também o quanto você quer investir, poupar, reservar. E aí, na hora de fazer esse orçamento, eu sempre indico que você destine parte do seu dinheiro para gastos com lazer, gastos com compras inúteis, né? Compras que te deixam felizes. Tipo eu adoro comprar roupa. Parte do meu orçamento vai para isso. E isso não quer dizer que eu não estou investindo. É tudo planejado. E fazer um orçamento vai fazer com que você consiga juntar dinheiro todos os meses, mas também não abdique de viver o presente. Então faça um orçamento, porque você vai ver que vai ser muito mais sustentável você juntar dinheiro, porque você não vai estar deixando de aproveitar a sua vida. E obviamente você vai estar vivendo a sua vida, o presente, né, de forma planejada, segura, sem extrapolias, sabe? Então faça um orçamento que vai ficar muito mais leve para você conquistar os seus objetivos e também viver a sua vida. E aí, para você saber em quanto tempo você vai juntar a sua reserva de emergência, sem contar com a parte de juros dos investimentos, né? É muito fácil. É só você dividir o valor da sua reserva pelo quanto você está juntando todos os meses. Então, voltando no exemplo, né? Uma reserva de R$ 30.000. Se você todo mês junta R$ 1.000, em 30 meses, você vai conseguir conquistar, fechar a sua reserva de emergência. Isso levaria aí 2 anos e meio, né? Aí você pode estar pensando, né? Mas, nossa, 2 anos e meio é muita coisa. Pois é, a gente pode olhar pra frente, né? E achar, cara, 2 anos e meio demora muito a passar. Mas não, gente, o tempo passa assim. Então comece hoje a pensar em montar a sua reserva de emergência. Mas tem 2 formas que você pode fazer de acelerar esse processo. A primeira forma é a mais óbvia, que é você investir mais, poupar mais todos os meses para acelerar esse processo. Obviamente que poupar mais, investir mais todos os meses vai fazer com que você tenha que abdicar de alguma parte do seu orçamento. Às vezes diminuir a parte do lazer ou então diminuir a parte de gastos essenciais. Vai depender da sua realidade, o que é possível você fazer aí. Agora, a segunda coisa que você pode fazer é investir esse valor para que os juros compostos te ajudem a acelerar esse processo. E aí, onde investir a reserva de emergência? Quando a gente trata de reserva de emergência, não é qualquer investimento que atende.
pelo amor de Deus. Existe um negócio no mundo dos investimentos que eu chamo de triângulo dos investimentos, que nada mais é do que rentabilidade, liquidez e segurança. Quando a gente vai olhar para o investimento, ele vai ter todas essas características, mas cada investimento vai ter essas características se manifestando de alguma forma. E o investimento da reserva de emergência, ele precisa priorizar liquidez e segurança. Quando você está investindo a reserva, não é hora de você pensar em rentabilidade. Deixa para você buscar rentabilidade nos seus investimentos depois que você finalizar a sua reserva. A reserva precisa estar num lugar líquido, ou seja, você precisa conseguir resgatar o dinheiro da reserva de forma rápida, porque imprevisto não marca a hora para acontecer. Então, se no domingo à noite você precisar do dinheiro da reserva, você precisa pegar, acessar esse dinheiro rápido. Então, a liquidez do investimento da reserva precisa ser alta. E também ser um investimento seguro. Porque imagina só, você perder no mercado o dinheiro da sua reserva. E aí, na hora que você mais precisar, não tá ali. Então, segurança e liquidez são muito importantes. Quais são os melhores investimentos que têm liquidez alta e segurança alta? Para mim, o melhor de todos é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é um título híbrido que rende 100% da Selic mais uma taxa ali pequenininha pré-fixada, ou seja, ele rende 100% da taxa básica de juros do nosso país. Ele tem liquidez diária, você pode resgatar o seu dinheiro a hora que você quiser, em dias úteis, então já vou deixar esse parêntese aqui porque a gente vai voltar a falar sobre isso. E também por ser um título do Tesouro Direto, ele é muito seguro. O Tesouro Selic é uma opção, fundos DI que só investem em Tesouro Selic também são uma ótima opção, inclusive é a opção que eu uso para guardar minha reserva. E hoje em dia, muitos bancos estão oferecendo aí CDI com liquidez diária que rendem pelo menos 100% do CDI. A depender do banco, eu também gosto muito dessa forma de reservar a sua reserva de emergência. Eu digo a depender do banco, porque dependendo do banco, né, que emitiu esse CDB, pode ser um CDB mais ou menos seguro. Tem que avaliar o banco. Por isso que eu gosto muito do Tesouro Selic, de fundo DI, porque aí você não precisa lidar com essa parte. Agora, lembra que eu falei que você consegue resgatar do Tesouro Selic só em dias úteis, né? Pois bem, e se a emergência acontecer num final de semana? O que fazer? Eu deixo a maior parte da minha reserva, praticamente 95% dela, em fundo DI e 5% dela eu deixo líquida, 100% líquida na minha conta. E aí, se acontecer alguma coisa final de semana, eu tenho aquele dinheiro na minha conta corrente para lidar com essa emergência. Agora, uma coisa também que eu não vejo as pessoas falando e que, assim, é uma parte muito importante. Você formou a sua reserva tá lá te servindo, aconteceu uma emergência, você precisou usar um dinheiro vindo dela, né? Você teve que usar parte da sua reserva de emergência para lidar com a emergência. Não deixe de repor. A reserva de emergência, ela tem que ser viva. Você já passou pelo pior, você já montou a sua reserva de emergência. Ocorreu uma emergência, você teve que resgatar dinheiro dela, ou seja, você mexeu nela, você diminuiu ela. Se você não for lá e repor, numa próxima emergência, você pode ficar na mão. Então, não ignore a importância de sempre estar atualizando a sua reserva de emergência. Outra coisa também, reserva de emergência não foi feita para você pagar cartão de crédito quando você estiver apertado, não foi feita para, surgiu uma oportunidade para viajar, vou usar o dinheiro da reserva. Não, isso tudo indica que você não está se planejando, você não está cumprindo com o seu orçamento, você não está poupando mais para outros objetivos. A reserva, ela foi feita para emergência. Não menosprezem a reserva. Tá aparecendo agora aqui na tela um outro vídeo que você precisa muito assistir, que vai complementar todo esse vídeo. Não deixe de clicar. Agora eu vou ficando por aqui, mas antes me deixe nos comentários dúvidas que possam ter ficado no ar. Um beijo em cada um de vocês. Até a próxima. Tchau!